maravilhoso, uma semana assim bem abençoada para você, bem plena, como já dizia a doutora maravilhosa que vai estar hoje comigo, falando sobre cuidados, né, para essa estação. Você está vendo aí que o sol, ele é uma coisa que não é muito boa para a gente em algumas ocasiões, né, e outras sim, claro, que a gente precisa de vitamina D. Mas agora na primavera, nessa estação que é tão maravilhosa, que antecede o verão, a gente tem que ter muitos cuidados, né, com a nossa pele, com muitas outras coisas também, câncer de pele e tudo mais. E a gente vai conversar agora, né, eu vou conversar quando eu estou participando junto com a gente, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com a pele durante essa estação de primavera-verão que já está aí se iniciando, né? Eu digo que aqui é verão o ano todo, mas ultimamente tá aquele friozinho gostoso que eu tô achando que eu tô em outro lugar, viu, minha gente? Doutora Larissa, maravilhosa, vem cá, deixa eu lhe dar um cheiro, oh meu Deus. Obrigada, viu? Obrigada. Tudo bom? Bom dia! Bora falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter com a nossa pele. Porque a pele da gente é muito importante, né, minha gente? Até pra gente ficar mais jovem, a gente tem que estar se cuidando, né, doutora? Quais são os cuidados que a gente deve ter agora, na primavera? Bom, é interessante porque a pele é o maior órgão do corpo humano e a interface entre o que está fora e o que está dentro. Isso. Então, olha que precioso. E, na verdade, ela está exposta a muitos, nós chamamos expossomas, que são agressões, poluição, né? E, dentre eles, a radiação ultravioleta. Então, lembrar que primavera, como a gente mora num país que as estações não são totalmente definidas, então primavera abre assim, esse início desse sol, né, um pouco mais forte, mas João Pessoa e Brasil a gente tem isso até no inverno, então deve-se manter a fotoproteção. Quanto aos cuidados gerais, a hidratação da pele é importante nesse período, tanto ingerindo líquidos, água, quanto também hidratantes, que chamam emolientes, tanto faciais quanto corporais. E a fotoproteção, que é, assim, fundamental. Não tem como você pensar, e eu oriento os pacientes, por exemplo, que querem um anti-aging, querem rejuvenescer, eu digo, o fundamento da juventude é a proteção solar. Não tem como eu usar, vamos dizer, o skincare ou fazer um procedimento estético e querer rejuvenescer sem usar o básico para o rejuvenescimento e para o cuidado da pele, que é o fotoprotetor. É verdade. Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu sou morena, nem preciso estar colocando protetor solar. Peles morenas, peles brancas, tem que colocar protetor solar de todo jeito, né, doutora? Independente. Mas a pele branca geralmente sofre um pouco mais. Por quê? Sim, sempre. Por conta da questão da pigmentação que diz respeito à melanina. Porque nós temos na pele o melanócito que produz o pigmento, que é a melanina. E a melanina não deixa de ser um fotoprotetor natural. Então, assim, peles morenas e negras, que chama fototipo, né? Um fototipo 5, 6. Então, elas têm, de fato, naturalmente uma proteção, mas isso não quer dizer que não precise utilizar um fotoprotetor. Agora, as peles claras, peles mais sensíveis ao sol, pacientes, ou homens ou mulheres que têm, assim, uma pele que tem fotossensibilidade, que a gente chama que aquela pele fica vermelha demais, às vezes inchada, como se fosse uma alergia, ou doenças mesmo que são reativadas com a radiação ultravioleta, como doenças autoimunes, aí que tem que proteger ainda mais, tem que estar mais atentos. Mas todos, independente de tom de pele, devem usar o fotoprotetor. Quais são as doenças autoimunes, já que a gente falou agora, que não pode estar pegando muito sol? Eu sei que o lúpus é uma das doenças que não pode estar o tempo todo pegando radiação solar. E tem outras doenças também, doutor? Isso. A mais comum é o lúpus, mas dentro dessas autoimunidades, a radiação ultravioleta ela funciona como um gatilho. Uhum. Então, na nossa pele existem receptores e aí com isso há uma reativação do processo autoimune. Então, é como se nós produzíssemos anticorpos contra nossas células e a radiação ultravioleta ativasse isso. Então, pacientes, por exemplo, com lúpus, outras doenças autoimunes, principalmente reumatológicas, que têm assim, que ter esse cuidado com o sol. Então, geralmente, aí tem Sjögren, tem dermatomiosite, mas principalmente o lúpus, porque é uma doença mais sistêmica nesse sentido. Então, a gente tem com clareza que a radiação ultravioleta é um gatilho para a reativação da doença. Às vezes, o paciente está totalmente em inatividade de doença e, de repente, uma exposição ao sol, sem fotoproteção, no horário que não é conveniente, pode reativar. Isso é muito importante. É verdade. O câncer de pele também é algo que é extremamente importante você se cuidar para não ter, né, doutora? Porque tem gente que fala,
Ah, mas eu passo o dia todo no sol, eu vou pro sol, pra praia, meio-dia, 1 hora. Mas nunca peguei nada não, nunca tive nenhum problema. E acha que pode ser que não adquira. Ah, porque ninguém na minha família tem, eu vou ter. E aí, o câncer de pele pode dar em qualquer pessoa, né? Sim, logicamente, como todo câncer, existem fatores de risco, mas o principal, vamos dizer assim, a gente conhece o inimigo e a gente precisa se defender dele, porque o principal causador do câncer de pele é a radiação ultravioleta, principalmente a radiação ultravioleta B, porque principalmente no que diz respeito à fotoproteção, a gente tem a UVA e o UVB. O UVB são nesses horários de pico de sol, assim, geralmente entre 9 e 15 horas. Então, o que a gente percebe é aquele sol mais forte. Então, uma radiação que predispõe mais o câncer de pele. Mas, independente disso, a radiação ultravioleta A, ela também pode gerar envelhecimento na pele, mancha de pele e até mesmo também contribuir para o câncer. Existem vários tipos de câncer de pele, melanomas e não melanomas. E, assim, isso tem a ver, não só tem trabalhos que mostram uma exposição esporádica, mas muito intensa. Às vezes, por exemplo, você vai a uma praia e fica o dia inteiro e fica vermelho. Aquele fato pode gerar um câncer de pele lá na frente. Ou então exposições cumulativas. Por exemplo, eu trabalhei um tempo no Hospital de Referência de Câncer de Pele aqui em João Pessoa, né, no Laureano, e a gente via senhores idosos e idosas de 70 anos, mas há 10 anos não se expôs ao sol. Mas na juventude ficava ali na zona rural, né? Trabalhando ali no terreiro, como eles dizem, no roçado. E aí a gente vê o desenvolver desse câncer de pele depois de 10, 15 anos, porque o efeito da radiação ultravioleta é cumulativo. Então, é por isso que é tão importante. Uma vez que eu tenho essa informação, eu não posso permitir que o sol de hoje se acumule com o de ontem, quando eu não tinha essa informação. Então, é preventivo, mas também é uma medida a proteção solar, e não só com fotoprotetores, mas também com chapéu, né? Aquelas medidas físicas, com óculos, camisas UV. Então, tudo isso é fundamental para manter a saúde da pele e evitar o desenvolvimento do câncer de pele. Então, quer dizer que a pessoa pode vir adquirir depois com o tempo, né? Sim. Olha só, isso fica lá incubado, viu, minha gente? Então a gente tem que ter realmente cuidado demais. Protetor solar, tem muita gente que fica. E agora? Eu uso branco, eu uso do cor da minha pele. Qual que é a diferença? Existe a diferença entre eles ou todos são iguais? Sim, excelente pergunta, Marília. Assim, é uma pergunta do dia a dia do consultório. Hoje em dia a gente tem várias opções de fotoprotetores com cor, sem cor, para a pele acneica, pele oleosa, para a pele manchada. O protetor se tornou, assim, aquele coringa multifuncional. Lógico, a principal função é proteger do sol, mas ele agrega tantos outros benefícios, como, por exemplo, até rejuvenescimento, protetores anti-idade e antioxidantes. Com relação a pigmento, então, assim, é muito importante saber da rotina, né, de cada um de nós. Por exemplo, você que está exposto a luzes artificiais, que a gente chama espectro de luz visível. É um tipo de radiação, né, que é diferente da radiação ultravioleta do sol. Então, para quem está indoor, em ambientes fechados, eu, por exemplo, num consultório, com foco de luz, às vezes uma tela de computador, televisão LED, é muito importante um fotoprotetor com pigmento. Por quê? Porque a gente tem os critérios de proteção. O FPS, 30, acima de 30, 40, 50, diz respeito à proteção à radiação ultravioleta B. Existe a proteção à radiação ultravioleta A, geralmente é pelo PPD ou algumas cruzes, tem que ser 1/3 do FPS no mínimo. E existe a proteção contra esse espectro, que é o pigmento. Então, por exemplo, um fotoprotetor com pigmento não só nos deixa plenas, eu estou aqui com protetor, não estou com base, então confere um aspecto de maquiagem, mas acima de tudo nos protege dessa luz visível que pigmenta, que mancha e que pode causar envelhecimento. E o protetor transparente seria, por exemplo, para quando você for para um evento aberto, para uma viagem, e aí você pode optar pelo protetor transparente, que é aquele com a característica branca. Existem os corporais, os faciais, e aí isso tem a ver muito com a rotina de cada um. E aí a gente vai optar também pelo tipo de pele, né? Pela predisposição, se é clara, se tem a pele mais clara, mais escura. Então, hoje em dia, é muito importante uma consulta com o dermatologista, porque a gente tem tantas opções e às vezes a gente tem um protetor mais oleoso e aí, de repente, gera acne, um protetor que não está tão adequado, um FPS que tem que ser no mínimo 30. As orientações têm que ser dadas pelo profissional, que é o dermatologista, para a segurança do paciente. Já que você falou em peles com acne, uma pele com acne, ela pode usar qualquer tipo de protetor solar ou não? Ou tem o específico?
Não qualquer tipo, porque às vezes, por exemplo, a gente tem, principalmente o veículo, existem fotoprotetores em water gel, ou seja, que é aquele gelzinho mais aquoso, existe em forma de creme, de loção, então assim, em bastão. Então a gente tem várias opções. E além do veículo, a gente tem, por exemplo, aqueles oil free, aqueles, por exemplo, que são mais sequinhos. Então, oil sec, então várias opções. O que o paciente com acne não pode optar é aquele fotoprotetor em creme ou loção que fica mais oleoso, pode obstruir os poros e gerar mais acne nesse sentido. Mas é importante porque, em geral, o paciente está usando ácidos à noite, géis que geram ressecamento da pele e o sol durante o dia pode deixar a pele mais sensível. Então é importante usar o fotoprotetor adequado, geralmente o water gel ou gel, às vezes até um gel creme mais sequinho, para que não gere oleosidade e piore acne. Maravilha. Criança e bebês, né? A gente sabe que eles também têm que se proteger. Vai à praia com seu filho, seja ele bebezinho ou criança, tem que colocar o protetor solar. É diferente o protetor solar da criança para o do adulto, porque a gente vê lá nas prateleiras, né, a venda, e lá tem especificando, né? Kids, né, criança e tal. E aí, e se a pessoa usar, não tiver nenhum na hora, pode usar o de adulto na criança? Mais uma pergunta excelente, porque é uma dúvida recorrente, gestante e criança. Com relação à criança, até 6 meses, não se deve usar fotoprotetor. Na verdade, deve evitar uma exposição solar mais direta, até porque os fotoprotetores, de qualquer forma, vão ter assim, ativos químicos que podem gerar uma alergia e uma exposição assim, do bebê muito pequeno tem seus riscos. A partir dos 6 meses, você já pode orientar a fotoproteção com um fotoprotetor de FPS, que é o fator de proteção solar, diz respeito à radiação ultravioleta B, no mínimo 30. E existem sim os infantis, porque em geral eles têm um componente que chama filtro físico. Quando a gente fala de fotoproteção, então são produtos que contêm filtros químicos e físicos em geral. Qual a diferença? O filtro químico, que é um ativo que é contido no protetor solar, ele absorve a radiação e o filtro físico reflete, como um espelho. Então, para a criança, para trazer menos danos, então a grande maioria dos fotoprotetores infantis é composto por filtros físicos que refletem a radiação. Além do veículo, então são veículos com mais resistência à água, porque as crianças correm, suam, às vezes mergulham. Então, assim, existem especificidades. Então, é bem importante a gente optar por fotoprotetores mais seguros e que tenham, assim, infantil e um FPS de preferência acima de 30. E gestantes, da mesma maneira, nós indicamos, em geral, os filtros físicos. E aí tem, chamados, assim, minerais. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente tem a reflexão da radiação, então absorve menos produto químico, digamos assim, para a corrente sanguínea e, consequentemente, para o feto. Com quanto tempo a gente deve usar o protetor solar antes de ir à praia ou à piscina? Porque tem gente que só coloca quando chega lá, aí já vai de buff, vai para a piscina, vai para a praia, entra, acaba que não pega, não adere totalmente, né? E aí eu queria saber com quanto tempo antes? Meia hora antes de ir para a praia, meia hora antes de ir à piscina, depois o retoque, com quanto e quanto tempo também? Porque tem um certo tempo, né? Se a pessoa passar, sei lá, muito tempo na praia ou na piscina, acaba já saindo, né? Um pouco daquele protetor, doutora. Sim, é muito importante essa rotina. Eu acho que a fotoproteção deve se tornar rotina. Eu até brinquei com um paciente uma vez, que eu disse assim, você só escova os dentes quando sai de casa? Ele sorriu. Eu disse, então isso quer dizer rotina. Ficando em casa ou não, deve-se usar um fotoprotetor, porque existe uma claridade. Número 1, se sair, deve ser aplicado o fotoprotetor em média 15 minutos até 30 minutos antes da exposição solar direta. Então, essa aplicação. Outro ponto que gera dúvidas é quantidade de fotoprotetor. Existe a Sociedade Brasileira de Dermatologia, inclusive eu quero encorajar o telespectador a procurar na internet mesmo a cartilha SBD sobre fotoproteção. E ela fala um pouco sobre algumas orientações e uma regra que chama a regra da colher de chá. Na verdade, é algo assim, que ninguém vai ficar com a colher de chá medindo fotoprotetor, mas para ter uma ideia, por exemplo, uma colherzinha de chá seria para o rosto, uma outra para cada braço, 2 para as pernas, uma para a face anterior do tronco e outra para a posterior. Então, assim, é uma quantidade razoável, são as áreas expostas, estou falando se você estiver, por exemplo, indo à praia, né? E a reaplicação deve ser a cada 2 horas ou
por exemplo, em exposição solar direta, se suar ou se molhar. Nenhum fotoprotetor resistente à água, ele vai, vamos dizer assim, abrir mão de não reaplicar. Porque, naturalmente, bateu água, suou, vai realmente, assim, diluir o produto e vai reduzir a eficácia da proteção solar. E, gente, pra gente finalizar aqui, né, que eu acho que já tá no meu tempo bem corrido, né? Hidratação da pele, a gente sabe que tem que ser feito, protetor solar também, mas a gente também tem que hidratar bebendo bastante água, né, doutora? Não é só suco, refrigerante, enfim, a água eu acho que é primordial, não é verdade? Sim, essa hidratação bioral, água, chá, gelado, sucos, principalmente primavera, verão, a gente não pode esquecer, principalmente crianças, e ao mesmo tempo a hidratação corporal. E é interessante, eu também sempre pontuo para o paciente, quando eu falo hidratante, principalmente para homem, então já chega aquela ideia de um cosmético cheiroso. Então é muito importante a gente compreender que hidratação para uma pele é um remédio. Então assim, ela tem uma função emoliente, umectante e hidratante. Ou seja, ela vai reter a água da pele, ela vai reproduzir um pouco essa reposição de líquido e vai evitar a perda de água através da pele. Então, é um remédio. Não dá pra gente comprar um hidratante cosmético cheiroso, rosinha, porque muito provavelmente não vai haver uma absorção adequada. E sempre o hidratante, principalmente facial, é antes do fotoprotetor. E lembrar que um hidratante que tem FPS não é a mesma coisa de que um fotoprotetor com efeito hidratante. Ou seja, a mesma coisa é uma maquiagem. Uma maquiagem com FPS não é a mesma coisa que um fotoprotetor em tom de base. Então a gente está falando de segurança e eficácia e a gente precisa entender que a gente tem que optar por produtos seguros que tragam saúde à pele. É verdade, você falou do hidratante, tem gente que passa no corpo, no rosto, em todo canto mesmo hidratante, né? Do corpo no rosto. E não pode porque tem diferença aí, né? Da a composição muda, a gente tem mais glândula sebácea na face, verdade. nessa região. Então, de repente, você também pode gerar foliculite, né, acne, porque a composição é diferente. Hidratação e fotoproteção corporal é diferente do facial, até porque a gente tem a pele, né, do rosto e couro cabeludo, características anatômicas e fisiológicas diferentes do corpo. E a gente precisa adequar os produtos a isso. Exatamente. Também hidratar e também tem fotoproteção para couro cabeludo, né, doutora? Isso, bem importante lembrança. Falou do cabelo, agora me lembrei também que a gente também tem que cuidar também daqui, viu, gente? Existem fotoprotetores para haste, ou seja, né, que é aqueles leave-ins com FPS, que é algo bem importante, somente mulheres descoloridas que vão assim à exposição direta ao sol. E existem também aquelas proteções àquele perfil, principalmente de homem, que tem assim uma falta de cobertura, digamos calvície. Então assim, é muito importante usar o fotoprotetor, mas usar um chapéu. Porque principalmente assim, melhor do que viseira, logicamente, e melhor do que boné, um chapéu com abas largas e sempre quando optar por roupas ou acessórios, eles mais escuros. E também que tenha tramas assim mais fechadinhas, porque ainda assim eles conseguem proteger mais um pouco. Maravilha, maravilhosa. Gente, deixa eu dar um beijo aqui nessa doutora maravilhosa. Obrigada, doutora Larissa. Arrasou. Obrigada pelo bate-papo aqui, foi ótimo. E olha só, já que a gente